Ivan, por acaso agora é hora de investir? O que é criptomoedas? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana. Enfim, o papo de hoje é mais voltado para Dogecoin? Fala rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala sou eu novamente, Ivan Ferreira, como o investidor mais pobre, né, da internet. E hoje, né, nós iremos falar sobre criptomoedas, se é a hora para investir ou não. Então assim, de cara para começar, vamos falar um pouco sobre a história do dinheiro. Se você não é um desempregado, você trabalha, então todo mês você recebe aí uma grana, né? Ou dinheiro em papel ou números na conta, enfim, não importa. O que acontece é que você recebe isso como uma troca por você ter prestado um serviço para aquela empresa. E essa grana que tu recebe aí no final do mês você usa para trocar por outras coisas. Então aqui já começa a ficar um pouco claro que o dinheiro ele é simplesmente um meio de troca. Mas acontece que antigamente esse meio de troca ele era bem variado, né? Inclusive como que começou essa parada toda? Bom, isso aqui começou, né? As pessoas começaram a utilizar meios de troca com o escambo, né? Ele pegava lá, por exemplo, assim, eu quero trocar um notebook pelos seus 2 ou 3 ou um celular, entendeu? Então isso era o escambo, era a troca de objetos por objetos. E com o passar do tempo, né, eles começaram a colocar, por exemplo, assim, unidades de medidas para poder trocar as coisas. Então eles começaram a utilizar grãos, né, como cevada e outros também. Só que o que acontece? Por ser grãos, essa parada estragava, tá ligado? Então não dava muito certo você pegar lá os grãos de cevada e colocar lá no seu cofrinho para poder daqui um ano conseguir comprar, sei lá, um terreno, entendeu? Então não era algo assim muito... Fugiu aqui, rapaz, a palavra? Enfim, não era algo muito legal, porque ali não proporcionava, digamos que o acúmulo de capital. E o acúmulo de capital não proporciona, por exemplo, o acúmulo de riqueza, obviamente, né? O empreendedorismo, todo o desenvolvimento econômico e por aí vai, né? E claro, isso tudo com um toque do capitalismo aí. Daí o que acontece? Mais pra frente, né, a galera viu que isso aqui não dava muito certo. Então eles começaram a utilizar cobre e prata, por exemplo, com a carinha do rei ali estampado naquela bagaça pra falar assim: ó, essa parada aqui tem confiança, rapaziada, pode usar essa parada aqui, entendeu? Então era basicamente isso. Eles começaram a utilizar moedas, né, moedas mesmo, como essas que vocês conhecem. Eu não tenho nenhuma aqui, infelizmente, eu só uso dinheiro digital. Mas convenhamos, né? Eu não preciso pegar uma moeda aqui pra dar um exemplo pra vocês. O que é uma moeda? Cara, agora que eu percebi que eu esqueci de ligar essa parada... Enfim, todo o contexto histórico da evolução do dinheiro é algo pra gente se tratar em um vídeo específico sobre isso. Então aqui nós vamos falar sobre os tempos atuais já. O que acontece? Atualmente, esse real que você pega lá ou em papel ou recebe na conta lá os números no final do mês, isso aqui se chama moeda fiduciária, que basicamente se resume na confiança que a população tem na economia e no governo. Ou seja, o real valor do real é a confiança que você coloca nele que ele tem algum valor. A mesma coisa funciona para o dólar, por exemplo. Né? Isso aconteceu depois que essas moedas elas deixaram de ser lastreadas no ouro. Como eu falei, isso aqui é uma longa história para a gente adentrar aqui. Então, assim, teve também essa questão do lastreamento, né, dessas moedas como o dólar ao ouro uns tempos atrás. E só que agora tudo é baseado na confiança da população, tanto na economia quanto no governo. E é assim que funciona, entendeu? O real tem valor porque as pessoas confiam que ele tem valor como meio de troca para alguma coisa, né? Isso proporciona que você preste serviço para alguém, receba dinheiro e você possa comprar tanto serviço quanto produtos ou até mesmo acumular capital para conseguir gerar riqueza e por aí vai. Então aqui que começa o papo dessa parada toda. E o que é criptomoeda? Bom, meus pobres, é o seguinte, as criptomoedas são moedas só que totalmente digitais, e elas não têm o seu valor intrínseco atrelado a uma economia de um país ou ao próprio governo deste país. Então assim, como eu falei antes, né, se tu trampa no Brasil, tu recebe real, mas e se tu trampa no Brasil só que para uma pessoa que tá, sei lá, na Espanha, né, essa pessoa normalmente ela te pagaria em real, né, só que ela teria todo um processo um pouco burocrático, que seria trocar o euro pelo real para poder te passar esses reais, entendeu? Ou né, ela poderia te passar o euro, só que se você tivesse uma conta, né, lá em bancos europeus e por aí vai, daí ela te passaria o euro, só que quem faria essa troca depois desse câmbio seria você, porque você não vai usar o euro no Brasil, né, então para trocar por outras coisas. Então teria este processo, né, para você fazer. Você ia ter que trocar o euro, ou a pessoa ia ter que trocar o euro para poder te pagar em real. Então tem toda essa questão do câmbio, tá, em relação às moedas fiduciárias.
O que não acontece aqui com as criptos, né? Já que elas possuem um enorme poder de diversificação geográfica. Ou seja, se tu tá trampando no Brasil para alguém da Espanha, essa pessoa pode te pagar em criptomoedas e você consegue utilizá-las daqui, por exemplo. Né? Você faz um processo, digamos que um tanto quanto rápido na conta lá da sua corretora, troca essa grana ali por essas criptomoedas por real de uma forma bem rápida, sem precisar de bancos intermediários, né? E taxas, né? Tem as taxas também, né? Então assim, você simplesmente troca essas criptomoedas pela moeda que você precisa utilizar e pimba, solicita o resgate, a grana cai na tua conta bancária e use. Enfim, enquanto as criptomoedas possuem um puta poder de diversificação geográfica, as moedas fiduciárias em um mundo cada vez mais globalizado vão ficando cada vez mais burocráticas. Então todo esse poder de diversificação geográfica que eu falei, ele só é possível porque as criptomoedas não possuem ali uma economia ou um governo controlador, né? Ela possui sim um sistema, né, pré-programado ali para ela agir de determinada forma em relação a determinadas coisas. E isso aqui é tema para outro vídeo também, mais longo, né? Senão a gente vai se prolongar aqui até o fim dos tempos, que não está muito longe, né, por sinal. Enfim, as criptomoedas elas só existem no mundo digital, ou seja, elas não possuem cédulas físicas, como um real, por exemplo, tem aquela notinha, né, de 10, de 100, de 200 também. Enfim, ele não tem essas notas, né, pra você utilizar como meio de troca aí de forma cotidiana. Mano, na real, velho, que saco quando alguém quer me pagar em dinheiro físico, tá ligado? Em cédula. Pô, faz um Pix, mano, vai tomar no c... Ai, Ivan, mas essa coisa de dinheiro digital, isso é confiável? Tu recebe teu salário em papel ou na conta? Ou tu pega cheque ainda? Bom, então saiba que o seu dinheirinho nessa conta aí do banco, ele tem um risco aí de ser confiscado por algum governo que entra em guerra, por exemplo, alguma coisa do tipo, ou congelado. Ou um caso onde você perder a grana que você deixou no seu banco, é a falência dele. Mas ele pode, né, esse dinheiro que você deixa na conta do seu banco, ele pode ser simplesmente, em algum momento, confiscado pelo governo. Então, foda, né? Em relação a isso, as criptomoedas elas possuem um endereço de carteira eletrônico e também a senha, né? E você tendo isso, você consegue acessar a sua grana de qualquer lugar do mundo. Ou seja, imagine um cenário ali em que seu país está em guerra e você tem que fugir, né? Claro, para salvar sua vida, sua família, enfim. E por isso você deixa tudo para trás, né? Inclusive o seu cartão de crédito, porque, pô, você já teve a grana confiscada pelo governo, né? Então, para que você vai levar o cartão de crédito? Ou de débito mesmo, né? A grana foi confiscada, enfim. Então, putz, como é que você vai começar a vida em outro país, uma vida nova, né? Deixando aquela pra trás sem nenhum tostão furado. Basta você pegar o acesso, né, a um computador ou celular e digitar lá a sua carteira, né? Acessar lá a sua corretora, digamos assim. Pegar lá o endereço da sua carteira eletrônica, colocar sua senha e, puf, resgata sua grana e usa. Tá, então bora fazer aqui uma análise do cenário atual para ver se é hora de investir em criptomoedas ou não. Ou qualquer outro ativo de risco. Bom, eu acredito que vocês já sabem de toda a porcaria que está acontecendo, então a gente vai dar só uma pincelada aqui, não vamos nos alongar porque o vídeo já tá ficando um pouco longo, então bora lá. Tá ok? Nos últimos pronunciamentos aí do velho da lancha americana, a gente viu que as sanções que aquele velho colocou na Rússia não vão afetar a Rússia em praticamente nada. Isso porque a Rússia ela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, do gás natural também, que abastece simplesmente toda a Europa, ou seja, ninguém morre de frio lá por causa da Rússia. Sem contar com os fertilizantes russos que o agronegócio brasileiro utiliza, e sem isso teria-se uma grande queda na produção de alimentos que abasteceria todo o planeta. Inclusive a China sofreria bastante com isso. Então assim, essa parte da China eu até acharia interessante, sendo bem sincero. Com todo o respeito aí, cara, não vem encher meu saco não, minha cabeça não é lugar de bomba. Ou seja, tudo isso vai afetar tudo, porque... se a Rússia não fornece petróleo, o preço do petróleo começa a subir, porque agora está tendo menos oferta para mais demanda. Já falei sobre a lei de oferta e demanda aqui no canal, inclusive vai ter card, acho que é aqui do lado do Zoro. Os preços do gás natural também vai subir, inclusive do petróleo já subiu nessa semana, já passou ali da casa dos 100 euros ou dólares por barril. Isso é algo que não acontecia há um bom tempo, tá, rapaziada? E em terceiro ponto, as paradas que vão começar a subir vai ser o preço dos alimentos, e o alimento subindo... na verdade o petróleo subindo, tudo começa a subir também, né? Porque o petróleo é usado para transportar toda a parada, enfim, os alimentos também vai subir e por causa desse impacto do agronegócio, enfim, vocês entenderam, né? Então, mano, tudo isso aqui vai gerar um efeito borboleta, tá ligado? Tipo assim, se antes o seu barbeiro cabeleireiro, por exemplo, gastava tipo
10 não, 20 reais para comprar uma sacola de arroz, agora ele vai cobrar mais caro o corte de cabelo porque ele precisa gastar, tipo, sei lá, 30 reais para comprar uma sacola de arroz, entendeu? Ou seja, as coisas começam a ter uma inflação nos preços. E essa inflação nos preços é causada porque agora tem menos alimentos para uma demanda cada vez mais crescente. Agora tem menos petróleo para uma demanda cada vez mais crescente. Agora também tem menos gás para uma demanda cada vez mais crescente. Fudeu. Resumindo, diminuiu a oferta enquanto a procura continuar a mesma ou aumentaria. Todo o mercado econômico, né, ou seja, as economias mundiais, elas entendem o fato do presidente americano Joe Biden, né, o velho da lancha americana, colocar somente sanções, né, contra a Rússia e toda a Europa também, somente sancionar a Rússia, como sendo algo positivo economicamente. Né? Positivo, é claro, somente para esses países, porque a Ucrânia... Bom, e aqui acredito que vocês já estejam um pouco mais introduzidos. Então a OTAN, ela não ajuda a Ucrânia, porque a Ucrânia de fato não entrou na OTAN. E nós temos a ONU também, mas a ONU está sendo presidida pela Rússia nesse momento. Então é o seguinte, houve uma votação ali, né, no conselho emergencial, na reunião emergencial. A galera queria, né, por exemplo assim, que a Rússia parasse, todo mundo votou a favor, exceto 3 países. China, foi também a Índia e a União dos Emirados Árabes, alguma coisa assim. Então esses 3 países eles ficaram nulo, o resto votou a favor e somente um votou contra, que foi a Rússia. Né? Mas como a Rússia está presidindo, ela tem poder de veto. Então a ONU não vai fazer nada. Mas Ivan, a Ucrânia estava negociando com a OTAN para fazer parte da OTAN. Por que a OTAN não faz alguma coisa? Porque, meus amigos, a OTAN é que nem flamenguista quando perde, tá ligado? O nego some. Rapaziada, eu tô vendo aqui que só tem país autoritário nessa lista aqui de abstenções. É coincidência ou não é? E aqui só para dar mais uma outra pincelada marota, todo mundo sabe que a China, olha só, rapaz, a China de novo, esses chineses, como diria o Pablo Spire, ela tá começando a xeretar Taiwan. Pode dar muito mais merda essa bagaceira toda aí, ou no cenário menos ruim, uma nova Guerra Fria com ataques escancarados de violência, bomba e tiro e porrada e essa porra toda. E é claro, se você não for míope, tendo isso em vista, nós podemos ver se é hora de investir ou não. Ou quais ativos. Bom, segundo lá um dos primeiros vídeos aqui do canal, que inclusive vai estar no card também, vocês sabem que a nossa filosofia de investimento é somente renda variável, ou seja, o risco aqui já está muito alto, entendeu? Então é o seguinte, nós investimos em fundos, ações e também criptomoedas. Então o que era arriscado já ficou um pouco aqui mais arriscado com esse cenário aí. Então voltando aqui o foco para os investimentos, com essa presepada toda aí, as bolsas de valores no mundo todo estão em grandes oscilações, ou seja, grandes volatilidades. Tanto para riba quanto para baixo. E para baixo, para baixo, para baixo, para baixo de novo. Rapaziada, eu tenho uma frase que eu carrego comigo aqui desde o início do canal para explicar para vocês a relação de risco-retorno, que é a seguinte: quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Então assim, imagine o seguinte cenário: você está investindo em um ativo que você avaliou ali que tem 90% de chance de você perder todo o seu capital. Ou seja, imagine que você está investindo em um ativo que você avaliou ali que o risco dele, né, para você perder todo o seu capital é de 90%. Então assim, se é um risco a ser corrido, obviamente você viu que ele tem um potencial de retorno muito grande. É como se tivesse investido em Bitcoin lá em 2012. Então assim, o foco do canal é que é renda variável, por fato de ser variável, já tem um certo grau de risco. E com os investidores de todo mundo simplesmente migrando para renda fixa, essa parada começa a despencar. Então assim, tendo isso aqui em vista, né, que a nossa filosofia é totalmente renda variável, nós podemos dizer que estamos caminhando em campo minado. Ou sei lá, fazendo uma maratona ou coisa do tipo assim. Ivan, você já falou um monte de coisa aqui, mas ainda não me disse se é hora de eu investir meu dinheiro ou não. Se com tudo isso que eu falei, você ainda não consegue se decidir por si só se vai investir ou não, meu amigo, o problema é seu, tá ligado? Bom, mas particularmente o que eu tenho investido e mantenho investido, não vou vender nada, não vou comprar ações por agora, mas eu vou investir em criptomoedas. E é por isso que o vídeo é um pouco sobre cripto também. Pelo menos era pra ser de uma forma mais completa, né? Mas com todo esse cenário eu resolvi fazer uma parada um pouco melhor pra vocês. O que significa que esse vídeo merece o like, né, irmão? Deu like. E eu tenho um amigo aqui que disse que vai cortar na espada quem não deixar o like, né? Não, Zorão? Mas Ivan, beleza, por que você vai investir em cripto então, não vai investir em ações agora? Bom, a escassez. E novamente, eu já falei pra vocês do vídeo em que eu falo sobre a inflação, né, a lei de oferta e demanda,
Então temos aqui algo a favor, né? Então tirando todo aquele aspecto negativo ali da lei de oferta e demanda em relação à Rússia, né? Com o gás natural, o petróleo e também os bagulho lá da agricultura. Com a criptomoeda mais famosa, por exemplo, o Bitcoin, nós utilizamos desta perspectiva de escassez num ponto mais favorável, porque é o seguinte, o Bitcoin vai chegar em um determinado momento que ele vai simplesmente parar de ser minerado, ou seja, ele é escasso. Tem um limite para que a gente consiga atingir ali de Bitcoins existentes no planeta. E isso faz com que ele comece a ter uma valorização maior. É tipo o ouro, por exemplo, sabe? Tipo assim, o ouro ele tem um limite, né? Ele não existe em larga escala. Como por exemplo, você não pode plantar ouro, né? Você não pode fabricar ouro do nada. Você teria que buscar isso, tipo, sei lá, em outro planeta, entendeu? Então é por isso que muito se fala no Bitcoin como sendo o ouro digital, né? Porque ele tem toda uma utilidade por trás e ainda assim ele é escasso. Então por isso ele tem muito potencial de valorização e muitos analistas de mercado, inclusive eu também, né, que não sou um analista assim renomado ainda, acredito que ele tenha muito potencial de valorização e ainda não atingiu o seu valor máximo. Esse ano ele vai sofrer bastante, né? Mas assim, daqui uns, sei lá, uns 10 anos por aí, ele já vai estar num valor bem bacana. Mas é claro, né, que ele vai estar num valor bem bacana para quem investiu ou ano passado, em 2012, ou ontem, ou hoje. Ivan, fala mais sobre a lei de oferta e demanda para mim entender um pouco mais dessa parada toda? Não. Brincadeirinha. Imagine que você tem 1 milhão de pessoas em uma determinada sociedade e essa determinada sociedade precisa de 1 milhão de pães para poder sobreviver. Então tem 1 milhão de pessoas querendo comprar 1 milhão de pães. Cada um quer comprar um pão, né? Mas acontece o seguinte, em um determinado período de tempo, um ano X lá, aconteceu alguma coisa lá, um acidente trágico, sei lá, que queimou o estoque dos padeiros, enfim, só tem 500 mil pães disponíveis na sociedade. Antes as pessoas pagariam pelos pães, né, pela quantidade de 1 milhão de pães se estivesse disponível, apenas R$1. Agora, como só tem 500 mil, essas pessoas vão querer pagar R$1,50, R$2. Na verdade elas não vão querer, né, elas vão ter que pagar porque a galera vai cobrar mais caro, porque assim, não tem pão pra todo mundo, mas todo mundo quer pão. Então se tu quer pão mesmo, pague mais caro. É assim que funciona, entendeu? Mas Ivan, e quem não tem dinheiro pra pagar mais caro pelos pães? Rapaziada, o vídeo de hoje era esse, eu espero contar com o apoio de vocês no like, nos comentários, né, caso tenha alguma coisa que vocês não entenderam e queiram saber mais, pode deixar nos comentários aí que eu respondo todo mundo, ou pra quem tem meu contato, esse privilégio aí, pode mandar no meu WhatsApp, no meu Instagram, inclusive meu Instagram tá aqui na descrição pra você me seguir lá. Então assim, se você gostou desse vídeo, apoie o canal aí, dando like, compartilhando, comentando alguma coisa também, enfim, compartilha essa parada pra todo mundo e todo mundo saber se deve investir agora ou não. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo no qual eu irei mostrar minha carteira pra vocês. Então, se não é inscrito, aproveite para se inscrever e veja minha carteira no próximo vídeo que sai no sábado que vem. Tamo junto.